Hoje é o dia de você mudar a sua vida. Então, se você já está assistindo aqui, já envia para os seus contatos, convida seus amigos, seus irmãos para ouvir essa palavra do Senhor, cheia de poder, cheia de unção. Receba hoje, nesse domingo, primeiro dia da semana, uma palavra que muda a sua vida, uma palavra de transformação. Hoje nós vamos fazer uma live, espero que eu possa fazer todos os domingos e nós possamos compartilhar palavras poderosas de cura, sinais, milagres, maravilhas, libertação. Então não perca a oportunidade de compartilhar com seus amigos, seus contatos, seus irmãos, seus familiares, para que todos possam receber nesse dia essa palavra. Eu quero ler aqui, vou esperar um pouco para que mais pessoas entrem, mas eu vou ler aqui já. Quem tem sua Bíblia aí, abra em Isaías 53, versículo 1 ao 5. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não me lembro exatamente se foi ontem ou antes de ontem, que a minha esposa me chamou a atenção e disse: tem pessoas dizendo, sem perceber, que ele tomou sobre si, aqui ó, ele tomou sobre si, ele nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Mas o tempo correto é fomos, porque isso não acontece agora. Quando você crê em Jesus Cristo, quando você crê no que ele, na obra completa, na obra da cruz, quando você crê nisso, você não está recebendo isso hoje, algo hoje, que aconteceu hoje. Você está recebendo algo que aconteceu há 2026 anos atrás. Então, quando ele disse está feito, está consumado, aquilo aconteceu por toda a eternidade. No tempo de Deus, não existe a metragem, a cronologia que nós temos nessa atmosfera temporal que nós vivemos. Então, quando Deus estabelece algo, é definitivo e eterno. Quando você crê em Jesus, aquilo já é, aquilo é. Aquilo não será e aquilo não foi, aquilo é. Quando você nasceu, manifestou-se algo que já estava determinado em toda a eternidade. Porque Deus te escolheu desde a fundação do mundo. Quando foi a fundação do mundo? Você sabe dizer quando foi a fundação do mundo? Vamos começar a fazer perguntas, né? Em vez de a gente
Meu intuito aqui antes de orar, porque o objetivo final das lives é a oração, tá? Por cura, milagres. Você que está assistindo pode colocar seus pedidos aqui já. Eu vou tentar nas próximas lives, inclusive pegar um caderninho para eu anotar aqui os pedidos de oração. Você coloca uma palavra só para ser bem objetivo, né? Por exemplo, cura disso, cura daquilo, milagre financeiro. Então, Jesus Cristo, quando ele determinou, né? Ele é a manifestação daquilo que Deus já determinou. Quando ele disse está consumado, tetelestai, aquilo foi uma manifestação verbal de uma palavra que entrou para a atmosfera temporal que nós vivemos, mas ela já existia na eternidade. Ela veio se manifestar no tempo. E quando ela foi manifesta no tempo, ela expressou uma eternidade que você recebe quando você crê. Não existe Deus vai fazer. Existe Deus já fez. Quando essa chave vira dentro de nós, porque é por revelação, é uma revelação do Espírito dentro de nós. Por que grande parte dos teólogos não creem em curas, não creem em milagres, não creem nesse tipo de verdade? Porque a mente, que eu digo o cérebro ele é parte do tempo. O cérebro não tem uma interpretação eterna. Então, quando ele olha para algo e ele não vê aquilo, por exemplo, você olha aqui um sofá, uma cadeira, uma parede, isso faz parte do tempo. Isso é temporal, é físico. O olho interpreta isso, o cérebro interpreta o tempo. O cérebro não interpreta a eternidade. O que interpreta a eternidade é a mente de Cristo. Então, quando essas pessoas leem a Bíblia de forma intelectual, lendo os textos, compreendendo a gramática, a história, a cronologia, elas não estão crendo de todo o seu coração naquilo que está escrito. Por exemplo, a cura. Então, se eu não creio, eu não vejo. E se eu não vejo, eu não creio. É um ciclo, o ciclo da incredulidade. Por exemplo, se você diz para a pessoa, Jesus curou, aí ela vai lá no médico, pega o diagnóstico e lê lá, por exemplo, tá? Uma inflamação em algum órgão, por exemplo, uma esteatose no fígado. A pessoa vai dizer, mas eu tenho isso porque eu comi mal, porque eu bebia, porque eu não é sedentário. Sim, tem consequências fisiológicas para o mau uso do seu corpo. Mas a cura, ela não é condicional. Porque se ela fosse condicional, ela seria recebida por mérito. Você cuidou muito bem do seu corpo, mas apesar disso houve aí surgiu algo que ninguém explica. Então, mas você é uma pessoa muito zelosa com o seu corpo, então você merece a cura. Se fosse por mérito, não seria por fé. E a maior dificuldade do cérebro humano interpretar é essa questão da fé. Porque o cérebro interpreta coisas lógicas e coerentes. E a fé, ela expressa algo fora da lógica. Bom dia, Milka, seja bem-vinda. Bom dia, Souza Maciara. Então a fé, ela rompe com a lógica. Se você for tentar explicar o milagre, tentar explicar a cura, você já está atuando na incredulidade. E esse é o ponto que faz toda a diferença. Então, vou contar alguns testemunhos aqui, vou falar um pouco de cura, né, milagres financeiros também. Tem muita gente que não gosta de falar de dinheiro, não gosta de falar de prosperidade, porque está um pouco deturpado isso no nosso meio, mas as verdades não podem ser anuladas por causa das distorções. Inclusive, o que nos impede de lidar com a prosperidade, com a cura, é o fator justiça própria também, né? A gente tem muita justiça própria dentro de nós. A justiça própria é a régua do mérito. Quem é bom, quem é ruim, quem merece, quem não merece. Isso não é justo, isso é justo, isso é justiça própria. É você fazendo a sua régua das coisas.
Então, muitas vezes, Deus faz coisas na vida de pessoas e isso nos incomoda porque dentro da nossa justiça aquilo não faz sentido. Eu trabalho tanto e não prospero, fulano creu e prosperou. Isso não é justo. Justiça própria. Então, irmão, meu intuito aqui das próximas lives que eu vou fazer é falar só sobre isso. Cura, milagre, fé. Isso inclui outras coisas, né? Maturidade, paternidade, mas o fato é fé. E por que eu estou no meu coração, desde semana passada, já era para eu ter começado essas lives, de falar muito de cura e de milagre? Por causa da fé. A nossa intelectualidade, a nossa justiça própria está nos impedindo de experimentar aquilo que Deus já nos deu. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tem pessoas que elas buscam recursos, elas querem trabalhar mais, elas querem desenvolver um negócio para ganhar mais dinheiro, porque o dinheiro na vida delas tem funcionalidade. Pagar a escola dos filhos, pagar às vezes uma casa que está comprando, um aluguel, comprar um carro melhor porque o outro já ficou velho, custos básicos da nossa sobrevivência. Todo mundo quer ter férias e viajar nas férias, poder ter oportunidade de ter lazer. Isso custa. Então a gente está sempre procurando uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas quando se fala de dinheiro dentro da fé, o cérebro já apita, por causa da lógica. Então a pessoa pensa assim, mas não é justo a pessoa querer ganhar dinheiro pelo evangelho. Não é justo se ela tem um coração oportunista e se apropria de uma mensagem que é gratuita para fazer dessa mensagem gratuita fonte de lucro. Mas é pela fé que nós multiplicamos, é pela fé. Então, quando alguém falar para você assim sobre prosperidade e isso te causa uma sensação ruim, você está repelindo a prosperidade na sua vida. Você está vivendo da justiça própria. Então, você vai ter que suar muito, muito para ganhar dinheiro. Porque a sua justiça própria, ela repele a multiplicação sobrenatural. A sua própria compreensão das coisas, a sua própria revelação que você tem, é de que o dinheiro é um mérito. E se você tem essa mente de que é por mérito, então quanto mais você trabalhar, mais você suar, mais você sofrer, há uma possibilidade de você ganhar mais. Mas quando você sai desse âmbito da justiça própria, de que é por merecimento, ou de que é por justo ou não justo, porque isso é certo, porque isso não é certo, você pode multiplicar suas finanças de forma sobrenatural, porque é pela fé. Não é porque eu mereço, não é porque eu trabalho mais, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou inteligente, é porque eu creio. Então é muito difícil tirar as pessoas desse lugar, porque tem que ser pela revelação do Espírito. Quando a pessoa abre o coração para ouvir, por que eu acredito que muita coisa... Claro que tem áreas da nossa vida que demoram, né, a forma da gente ser quebrado isso dentro de nós, mas muitas coisas foram rápidas na minha vida, porque quando eu vejo que o que eu penso não funciona, eu já jogo fora. Eu não fico resistindo, obstinado com uma coisa que é uma convicção boba minha, por orgulho. Então eu penso o seguinte, olha, eu vou dar um exemplo aqui, eu tô com uma pessoa, mas a pessoa está com uma enfermidade, ou a pessoa está com um problema financeiro, e ela fica insistindo na meritocracia, mas ela não consegue pelo mérito dela. Então por que ela não joga o mérito fora e vai para a fé? Porque o mérito, ele nos dá a questão do orgulho. O mérito, ele está fundamentado no orgulho. Eu fiz, eu trabalho muito, eu sou competente, eu sou uma pessoa muito esforçada. Por exemplo, por muitos anos, eu escutei o seguinte: se você trabalhasse com leveza, como muitos trabalham, muitos pastores trabalham o dia todo, mas com leveza. Você vê a pessoa, você nem sabe os problemas que ele tem, ele nem fala sobre isso, mas ele vai, atende pessoas, ora por um, ora por outro, visita no hospital, faz casamento, faz velório, e você não sabe os problemas dele, parece que a vida dele é muito fácil. Então as pessoas às vezes veem essa pessoa melhorando de vida, eles acham injusto,
porque é como se fosse uma pessoa que não trabalha, que não merece, uma pessoa, por exemplo, vagabundo, que prospera. E eu trabalho 12 horas por dia e não tenho as coisas que ele tem. Então, esse coração, ele não prospera. Isso que está impedindo. Eu tenho essa consciência e estou vivendo ela, mas o Espírito Santo sempre me puxa, às vezes de manhã, vai falar para as pessoas, vai ajudar elas a sair da justiça própria, porque elas já receberam a cura, elas já receberam a multiplicação, mas elas estão presas na incredulidade, na justiça própria, na meritocracia. Eu preciso fazer por merecer. Se você tivesse que fazer por merecer, não era necessário Jesus morrer, não era necessário. A própria lei de Moisés era suficiente, era só você ficar lá cumprindo coisas e se justificando no cumprimento delas, se justificando na tentativa, né? Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei toda. Então você passaria a sua vida se justificando na tentativa de cumprir a lei, e quando você recebesse algo, você iria dar o crédito a si mesmo, porque foi o seu esforço e o seu cumprimento de regras. Mas Jesus veio e mudou isso, e isso aí bagunçou a cabeça das pessoas, no bom sentido, porque Jesus veio e cumpriu ele mesmo e disse: agora é só crer em mim. Crê em mim. Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor? Olha a palavra, Senhor. Você sabia que o Senhor, ele é responsável pelo suprimento e pela sobrevivência daquele que ele exerce senhorio. Só que ele não é só Senhor, porque o Senhor também é algo que traz a nós nos remete a uma impessoalidade. Ele também é Salvador e ele também é Pai. Então, ele é um pai. Você imagina um pai. O pai, ele faz tudo para que ele possa trazer para casa o melhor para o filho. Ele quer a melhor escola. Você que está assistindo, você é pai ou você é mãe, você vai dizer assim, ó: ah, meu filho não está merecendo essa escola boa não, vou pôr na escola ruim. Não, mas não sei, meu filho, ele não está merecendo. Acredito eu, existe todo tipo de ser humano, então a gente não pode igualar o homem a Deus, mas nós estamos trazendo aqui aquele pai que ama verdadeiramente o filho. Jamais ele vai julgar por mérito o seu filho, o amor dele é simplesmente porque ele é pai. Então, se o homem, que é limitado, que tem uma mente também com justiça própria, que tem também todo tipo de limitação, de interpretação, de visão de realidade, ele tem essa disposição de amar o filho incondicionalmente, a mãe também, por que nós colocamos Deus numa posição abaixo da nossa? Como se Deus estivesse a todo momento medindo o nosso mérito para que Ele nos desse aquilo que na verdade Ele já deu. É esse que é o problema da incredulidade, né? Deus não está retendo nada, Ele já soltou tudo lá na cruz, na ressurreição. Ele já liberou tudo, e a gente tem na nossa cabeça que Ele está retendo, porque a nossa fé, ela está pautada, na verdade não é fé, quando é justiça própria você não está crendo. A gente está na justiça própria. Eu assisti um vídeo um corte, né, do apóstolo Célio Rosa, que é meu pai na fé, e ele falando que ele teve um entendimento muito claro, né, de uma revelação de que Deus, praticamente ele disse que o Espírito Santo falou com ele que a única forma de você viver, né, a gente se pergunta se existe felicidade nesse tempo, na Terra, né, se existe uma forma de ser feliz. O ser humano busca a felicidade. E ele conta que o Espírito Santo mostrou para ele, no coração dele, que a única forma de você viver feliz na Terra, vamos colocar aí como se fosse contentamento, alegria do Espírito, felicidade, que o ser humano chama de felicidade, é a ausência de justiça própria. Porque você, quando você está ausente de justiça própria, você está na fé. E é na fé que o fruto se manifesta, que é a alegria do Espírito. Enquanto eu tenho justiça própria, eu fico indignado com as coisas que acontecem que não fazem sentido para mim. Eu fico indignado com o irmão que ficou melhor sem trabalhar o tanto que eu trabalhei.
eu fico indignado, eu fico triste, eu fico revoltado, eu fico, às vezes, desanimado porque eu estou lá olhando para o diagnóstico de determinada enfermidade e eu não estou crendo que Jesus pode fazer aquilo, porque Ele não pode fazer o que Ele já fez. Ele já fez, Ele já curou. E às vezes eu peço para as pessoas, né, às vezes eu falo para irmãos, eu falo, olha, Deus Ele pode te curar imediatamente, né? E aí a gente sempre pensa no tempo. Ele pode me curar hoje? Ele pode me curar amanhã? Ele não pode mais. Não tem como Ele fazer algo de novo. Ele já fez. O fato de manifestar na sua vida hoje é a revelação da palavra do que Ele já fez. É você crer no que já foi feito. E a manifestação. Ah, mas eu estou crendo e não está acontecendo. Então, aí é onde entra que a gente fala da confissão da palavra, porque existem barreiras para a fé. A barreira é nossa intelectualidade, nossa justiça própria, nosso conceito de meritocracia, né? a pendência que tem da nossa alma para a obra da carne. Então, como é que eu faço para quebrar essas barreiras? Quando você confessa a palavra, você não está convencendo a Deus, inclusive você não está nem falando para Ele, você não está falando com Ele. Quando você confessa a palavra, você está falando consigo mesmo. Então, quando você pega aqui, ó, eu peguei Isaías 53, versículo 4, ó, você começa lá, vou dar um exemplo como seria essa confissão, tá? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, como que eu já fiz isso? Como que a minha esposa já fez isso? Minha esposa, eu levei ela uma vez no médico, lá quando a gente morava em Gravatá, em Pernambuco. E ele fez lá alguns exames, pediu alguns exames e receitou sete medicamentos. Inclusive, a maior parte deles tinham efeitos colaterais muito ruins. Eu considerava já aquilo ali pior, porque ela ia tomar um medicamento que poderia gerar complicações piores do que as que ela já tinha. E a gente decidiu, acho que por 2 meses ela tomou, mas ela entrou muito forte na confissão da palavra, diariamente, pegava períodos, às vezes antes de dormir, meia hora, 40 minutos, 1 hora antes de dormir, ela ficava confessando. E um dia, veio tão forte uma dor na cabeça dela, mas tão forte, ela me contou só no outro dia. Que ela achou, a gente morava num sítio, né, lá perto de Gravatá, numa cidade chamada Xangrande, que ela disse que naquele dia ela acreditou ali que ela iria falecer, que ela iria morrer. Mas ela falou o seguinte, antes de dormir, porque ela apagou. Ela disse assim, ó, ela começou a ser atacada na mente, de que ela iria morrer, e ela falou, Satanás, se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E você, para onde vai? Para onde você já está condenado a ir? Então, se eu morrer hoje, eu vou morrer em alegria. E dormiu. Ela já tinha confessado, 2 meses seguidos, assim, crendo. E no outro dia ela acordou, ela não sentiu mais dores, ela não sentiu mais os sintomas, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ela parou de tomar os remédios por convicção dela, não por fanatismo de nada. E ela nunca mais teve sintomas relacionados àquilo que estava diagnosticado. Houve alguma imprudência dentro da fé? Não, ela estava tomando medicamento, só que ela decidiu que ela não queria aquilo para a vida dela. Você tem que fazer o que ela fez? Se você achar que deve. O ponto principal que eu quero trazer aqui é que a sua mente humana, sua intelectualidade, sua justiça própria, sua meritocracia não vão trazer o que a Bíblia tem para a realidade de sua vida. Não vai, porque é só pela fé. Então, eu ler a Bíblia, eu fazer teologia, eu fazer estudo bíblico, o que pode favorecer? Pode favorecer na minha intencionalidade de entender o que está escrito e o Espírito Santo me revelar aquilo. Agora, minha intelectualidade, minha capacidade argumentativa, minha capacidade humana de fazer as coisas, não vai manifestar o milagre. O milagre é pela fé. E dizer que eu creio, também não é o ponto. O ponto é eu pegar aquilo que está escrito e comer aquilo
até... Vou dar um exemplo, tá? Eu tomo multivitamínico. Se eu comprar um multivitamínico, você que nunca tomou multivitamínico, você chegar à conclusão que você tem que tomar, né? Você pode fazer seus exames, ir no nutricionista, ou ir no médico, nutrólogo, ou qualquer um, mas você decidiu a partir de hoje tomar multivitamínico. Se você pegar um potinho com 120 cápsulas, que é uma terapia, um processo terapêutico contínuo, é crônico, você vai ficar tomando. E aquilo ali vai formar uma estrutura de reposição das vitaminas no seu corpo. Se você tomar na segunda-feira um comprimido e falar, não, tomei um comprimido agora, eu tô curado, tô suprido, tô nutrido. Isso é verdade? Não, por quê? Porque onde há lacuna, onde há deficiência de vitaminas, ela vai ser suprida ao longo do período de uso crônico. A fé é assim? Não, a fé é instantânea, mas às vezes ela está encontrando barreiras de incredulidade. Ela está encontrando barreiras de justiça própria, ela está encontrando barreiras na forma de pensar, nas crenças erradas, na intelectualidade, na meritocracia, naquela questão gramatical da Bíblia, na mentalidade gramatical histórica, um Jesus histórico, não um Jesus ressurreto. E aí quando você pega e começa a confessar, é como se você estivesse tomando um comprimido diário, como se você estivesse fazendo um tratamento terapêutico crônico. E em algum momento aquilo vai, por exemplo, o multivitamínico, em algum momento aquilo vai suprir todas as necessidades ali do seu corpo, vai romper todas as deficiências e de alguma forma você vai se sentir suprido, como se você fosse energizado, vamos dizer assim. A fé, para alguns, ela tem menos limitação, porque é uma pessoa que é mais rendida, ela não tenta compreender tudo, ela não é uma pessoa que tem que ter o controle do entendimento das coisas. Tem gente que para crer, ele precisa de destrinchar uma realidade, um entendimento, ele precisa entender de uma forma que ele controle o resultado daquilo, por isso ele não alcança. Pastor, mas como eu faço para me livrar disso? Dessa racionalidade, dessa racionalização, dessa incredulidade. Em primeiro lugar, a oração no Espírito, jejum, tem a meditação da palavra e a confissão. Na verdade, se você for parar para pensar, você faz tudo isso em um só. Se você faz uma semana inteira aí de jejum prolongado, se você não faz na água direto, você faz todos os dias até às 6, 7 da noite, você pega um período da manhã para você meditar, um período da noite para confessar e um período do dia dirigindo o seu carro para o trabalho, orando em língua. Você está fazendo tudo. Mas, irmãos, eu estou nisso, eu comecei a orar no Espírito, eu comecei a entender isso em 2013. Essa parte que o povo chama de vida no Espírito. A gente não está usando mais esse termo, porque ficou banalizado. Mas é o termo que Romanos 8 chama, né? Vida no Espírito. E eu vou te falar, poucas pessoas, 13 anos, ensinando, na época não tinha live, né? Então a gente ensinava pelo WhatsApp, fazia vídeos no YouTube. 13 anos, eu vi poucas pessoas que decidiram verdadeiramente viver isso. Por quê? Porque eu conheci pessoas que pregam sobre oração em línguas, pregam sobre jejum, pregam muito bem, muito mais articulado do que eu, muito mais montado do que eu, muito mais organizado do que eu, mas elas não praticam. E às vezes elas acabam confessando. Faz 2 anos, pastor, que eu não estou orando, preciso voltar a orar. Olha, faz 3 anos que eu não jejuo, preciso voltar a jejuar. Mas por que você está ensinando? Porque é só você aprender que você repete, igual papagaio. Qualquer coisa que você aprender, você pode repetir. Agora, aquilo é verdadeiro se aquilo é fato na sua realidade. É importante que essas pessoas continuem pregando? Sim, mas se elas não vivenciarem isso, a própria vida delas vai testificar que aquilo não é real. Porque não tem fruto na vida dessa pessoa. Amor, tem gente que pauta o amor só no fato da doação, da generosidade. Mas o fruto do Espírito ele não é só generosidade, tem várias outras coisas.
Então, porque se a gente for analisar o amor só pelo dar cesta básica, ajudar o irmão numa necessidade, se a gente for pautar só por isso, então o espírita também ele tem a revelação da ressurreição do amor de Cristo. E outras religiões, porque quase todas as religiões são pautadas na caridade. E a gente não pode se enganar com isso. Agora eu quero falar também alguns testemunhos. Vou tomar água aqui um pouco. Quero contar alguns testemunhos aqui também. Eu quero quebrar essa justiça própria do dinheiro. Que o Espírito Santo quebre isso no seu coração. Se você está assistindo agora, você está entendendo, você está achando que é um conteúdo importante, não para de enviar aí para os seus contatos. Às vezes tem alguém que precisa ouvir isso agora. Eu não sou resistente ao Espírito Santo, eu não sou uma pessoa que é difícil de me convencer. O Espírito Santo tem que falar 10 vezes. Mas eu não faço live porque eu gosto de fazer live. Eu faço live porque eu entendo que é importante. Porque o que a gente às vezes acha que é trivial para nós, que aquilo ali, eu já entendo, eu já sei, tem pessoas que não entendem, não compreendem, elas precisam ouvir isso. E você pode ser um agente que colabora com o Espírito Santo para levar essa mensagem para outras pessoas. Então eu vou contar algumas histórias, vou tentar lembrar aqui, não planejei quais histórias eu iria contar, mas para você entender hoje qual é o problema também com o dinheiro na questão do corpo de Cristo. A justiça própria, ela bloqueia completamente o fluir da generosidade e, consequentemente, a multiplicação financeira. Por quê? Porque a multiplicação financeira, segundo a palavra lá em 2 Coríntios, é Deus enriquece para... Então, se é para, é um propósito. Por que ele te enriquece sobrenaturalmente? Estou falando sobrenaturalmente, não é na força do braço. Para a generosidade. Então, tem um propósito. Seu coração se empenhou, abriu um canal para o enriquecimento sobrenatural. Generosidade. Só que é o que eu falei aqui agora, as pessoas pensam que generosidade é só aquela ideia de caridade. Então, por exemplo, eu vou lá e dou cesta básica, eu vou lá e dou meu dízimo para quem está precisando, para quem está necessitado. E eu faço o meu julgamento de necessidade, a minha leitura de necessidade. Mas se você for observar os princípios, existem os princípios de caridade, existem os princípios de honra, existem os princípios de semeadura, existem vários princípios ao qual eu preciso entender e seguir o Espírito, ser guiado pelo Espírito, onde eu planto, onde eu coloco, onde eu abençoo. Por que isso? Porque se você for guiado pela necessidade das pessoas, você não vai entrar em algumas coisas. Continue sendo generoso, inclusive com paixão, não dó. Se você for guiado por dó, você vai ser manipulado por pessoas vitimistas. Pessoa vitimista, ela vem contar uma história triste para você e ela tira tudo que você tem. Porque você tem dó. Dó é da alma. Dó é um sentimento que você tem de culpa para a pessoa estar naquela condição. Então você vai e pega o que você tem e dá para ela, porque você se sente culpado por ela estar naquela condição. Isso é dó. Pena. Eu já vi famílias destruídas. Tem gente dentro da minha família, da família da minha esposa, de vários, que chegaram ao final da vida destruídos, porque foram guiados a vida toda pelo sentimento de dó. Então ela via um consanguíneo, um parente, numa situação, uma situação de obstinação, um erro frequente, insistente no erro, e a pessoa, consequentemente, insistente no erro, ela vai ter consequências, vai ter prejuízo, e aí você fica com dó, e você vai ali, entra, empresta dinheiro, e dá dinheiro, e vai lá tentar resolver o problema, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você passou a vida num problema que não era seu, porque você, por dó, sentimento de culpa de um problema que não é seu, ou seja, você acha que você é culpado para a pessoa estar naquela situação, você se enfia no problema que não é seu. Compaixão é diferente. Compaixão, você, principalmente uma das características que eu vejo dentro da compaixão, é a sua clareza e sabedoria em lidar com aquele problema.
É como você enxerga a melhor forma de ajudar aquela pessoa. Por exemplo, você dá uma ajuda momentânea e já enxerga um meio de oferecer que aquela pessoa saia daquela condição. Seja por uma sabedoria, uma palavra de sabedoria, seja por uma oportunidade que você consegue ali para ela de sair daquilo ali. Porque nem sempre o problema é relacionado a dinheiro, mas quando você pode trazer aquela pessoa para o ensino, para ela sair daquela ignorância no sentido de desconhecimento da verdade. Tem várias formas, mas a compaixão, ela inclui a sabedoria. Ela inclui a generosidade e a sabedoria. E eu preciso saber diferenciar isso, senão você vai se destruir. Você vai pôr pessoas dentro da sua casa, querendo salvar elas. E elas não estão se salvando, no sentido de que elas não estão dispostas a sair daquela forma de viver. E aí você pega e traz para dentro da sua vida, você traz para dentro da sua casa, essa pessoa acaba com a sua vida. Isso não é compaixão, isso não é generosidade. Isso é falta de sabedoria. Que muitas vezes é aquele movimento da culpa. Por exemplo, uma mãe, um pai, um irmão, um primo, um sobrinho chega para você e conta uma história triste, que a vida dele está daquele jeito, mas você já há 10 anos fala para ele parar com aquilo, e aí ele não parou, ele continua vivendo daquela forma, ele continua achando que ele está certo, e aí você vai lá e compra o problema, traz para sua casa e assume o problema para você e acha que você está sendo generoso e compassivo. Não está. Não está. E você não está ajudando essa pessoa. Pelo contrário, você está ajudando ela a permanecer no erro. Isso é muito importante vocês entenderem. E aí, a questão do dinheiro, o que eu vejo muito hoje acontecer? As pessoas desviam os recursos para lugares de necessidade. E elas não plantam em lugares de multiplicação. Tem provérbios que as pessoas usam, e tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Então, se está escrito lá, é verdade. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Você está emprestando dinheiro para Deus, é uma figura, né? Mas você está emprestando dinheiro para Deus, você está dando aos pobres emprestar dinheiro a Deus, você está fazendo a coisa certa, você está sendo canal de Deus. Mas aí entra a caridade, o que você está fazendo é caridade. Você precisa, ser um multiplicador pela fé. O multiplicador, ele enxerga o lugar aonde multiplica. Ele coloca recursos ali. As pessoas criticam o dízimo, eu nem estou falando mais, porque eu acho que é desnecessário usar a palavra. As pessoas estão sendo bloqueadas pelos escândalos, mas o escândalo não está em quem comete, o escândalo está em quem se indigna. Se você for ver lá Jesus falando sobre escândalo, no grego, é algo que é uma armadilha. Então, por exemplo, se você se escandalizou com o que uma pessoa fez de absurdo, ela está lá vivendo a vida dela errada. Você foi bloqueado, porque você se escandalizou. Então, toda vez que eu vejo alguém preocupado com absurdos que eles veem no meio gospel, essa pessoa está em risco. Porque se ela se escandalizar, ela que vai se bloquear. Porque a pessoa que está lá fazendo o absurdo, ela vai continuar fazendo. Você vê isso lá naquela mulher que estava que ela jogou aos pés de Jesus o vaso lá, o perfume de nardo, e aquele perfume muito caro, equivalente ao salário de um ano de trabalho, como se hoje você pegasse aí 15 mil reais e jogasse aos pés de Jesus, mas podia ser na figura de alguém que você oferta. E Judas se escandalizou, o coração dele trancou. E ele já era, que Jesus mesmo fala na hora Jesus repreende. E diz que ele fala, podia ter vendido isso dado para os pobres. Olha essa mentalidade, Judas. A mulher deu uma oferta extravagante, que muitos fazem isso. Eles fazem oferta extravagante na igreja. Eles fazem oferta extravagante na vida do ministro da palavra. Aí alguém sentado lá no banco ou no YouTube faz igual o Judas. Por que ele não vendeu essa BMW e deu para os pobres? Esse comentário, ele parece mais baseado naquele texto de Jesus e a mulher que jogou o perfume aos pés dele. Ele parece mais com o coração de Jesus. Jesus falou para a mulher, mulher, por que tu não vendestes o perfume e deu para os pobres? Foi isso que ele falou? Quem falou foi Judas. Então, irmão, não é uma opinião minha, não estou dando a minha opinião aqui. Você precisa ler
e entendeu a quem Jesus repreendeu e a quem Jesus elogiou. A mulher pegou algo ali que poderia... Olha só o que ela fez, tá? Vamos supor que ela vendesse aquele perfume. Ela poderia pagar o salário de uma pessoa, ela podia, sei lá, pegar uma pessoa para trabalhar para ela, e ela pagar o salário dessa pessoa por 1 ano. Mas não, ela jogou no pé de Jesus, jogou. Serviu para nada no sentido assim, quem olhou falou assim, que desperdício é esse? Então, às vezes, você vê alguém que se sente muito, uma fé extravagante, ela quer honrar, às vezes, um irmão na fé, não tem que ser o pastor, mas ela vem no coração dela uma honra, e ela quer honrar um irmão, ela quer honrar um pastor, ela vai lá naquela igreja, e a palavra de Deus e o evangelho, porque ninguém muda a vida de ninguém, mas o evangelho, através da unção na vida daquela pessoa, aquilo que ela viveu e construiu em Cristo, se tornou um canal, um vaso usado por Deus, e ela se sente tão grata, e ela não tem como pegar o que ela tem e dar para Jesus, ela não tem, porque Jesus é manifesto no corpo. Talvez se Jesus andasse entre nós, ela pegaria aquele presente ou aquela oferta e daria para Jesus, a pessoa de Jesus. Mas a pessoa de Jesus é manifesta no corpo. No corpo. Principalmente, no corpo todo, tá? Não tem diferença, mas na comunhão dos irmãos existem os 5 ministérios que Deus levanta para edificar esse corpo. Então alguém vem e oferta para o pastor, por exemplo, uma oferta extravagante, como o daquela mulher. O que acontece com muita gente na igreja? Sai da igreja e fala assim, não, é por isso, tá vendo, eu vou dar dízimo para essa igreja eu dou dízimo, o pessoal tá enriquecendo pelo evangelho. E Judas fez o mesmo comentário, por isso que Judas, quando a gente fala assim, enforcou, né, mas é no sentido de que ele não experimentou a vida de Cristo. Justiça própria. E Judas, no final das contas, ele reclamava que o dinheiro não ia para os pobres, mas ele não dava para os pobres, era só justiça própria. Muitas das pessoas que reclamam da igreja, que falam que a igreja tinha que fazer isso, fazer aquilo, elas mesmas não fazem nada. Quando uma pessoa vier reclamar para você, falar assim, a pessoa está enriquecendo pela igreja, você pergunta, irmão, tudo bem, você pode até ter razão, mas você está fazendo o quê? O que você está fazendo de diferente? Você está movendo em favor da vida de alguém? Já que você pensa diferente, que você faz diferente. Então, na verdade, é só justiça própria, é só argumento de indignação. E nós precisamos sair disso, senão nós não vamos viver a plenitude do que Deus nos oferece. Nós vamos ficar batendo cabeça com dinheiro, batendo cabeça com enfermidade. Por quê? Porque a gente pode ser muito legal e gente boa, mas às vezes a gente é cheio de justiça própria, a gente mede as coisas pela nossa régua e não a de Deus. Deus não tem essa mesma medida que a gente. Deus não tem esse negócio de meritocracia. É quem crê, não é quem trabalha mais, não é quem faz mais, não é quem é mais correria. Deus, ele não vai dar, na verdade ele já deu, e você pega o que ele deu pela fé. Por isso que tem gente que não é tão gente boa quanto você gostaria, e ele vai andando na fé, ele não quer saber, porque não é por mérito. E às vezes a gente quer ser justo, a gente quer ser santo o suficiente para receber. Quando a gente creu, a gente se tornou um com Cristo. Ah, pastor, mas e o pecado? O Espírito Santo dentro de você, todos os dias. Se você orar em língua e jejuar, mano, a todo momento você vai estar quebrantando, enxergando coisa errada em você e se arrependendo. Todo momento. Não precisa desse negócio de acusação, não precisa desse negócio de sabe? Claro que você pode pegar em momentos, por exemplo, esse jejum que a gente fez agora de 7 dias, teve na nossa igreja de 30 dias, que também a gente veio acompanhando de 30 e entrou no de 7. Todo momento ali é voltado para você, para sua transformação, para sua metanoia. Ninguém está ali para conquistar nada, a gente está ali para ser transformado. Mas se você ficar focado em 3 coisas, olha 3 coisas que derrubam a pessoa na vida do espírito. Focar no pecado, focar na justiça própria e na incredulidade. A pessoa não foca na incredulidade, mas quando ela foca na lógica, ela procura lógica e coerência para tudo. Tudo que ela decide é na lógica. Ela não consegue entrar na fé. A fé é irracional. A gente foi numa conferência agora, faz uns 15 dias mais ou menos,
e eu recebi uma palavra profética, né? Não vou falar ela inteira, mas uma parte dela falava que Deus ia colocar a gente a viajar de novo, de carro. E tudo bem, glória a Deus, ficamos felizes, a gente gosta mesmo. E aí na volta, chegando em casa, Deus falou pra gente dar o carro, pra gente ofertar o nosso carro. A gente ofertou. Não importa pra quem. Como é que Deus fala pra você ir pra estrada, que você vai viajar, e diz pra você ofertar seu carro? Aí a lógica. Não, Deus não faria isso. Porque Deus não é Deus de confusão. É isso que as pessoas criam histórias delas mesmas, para elas mesmas, sobre Deus. Deus não é Deus de confusão. Como é que Deus vai falar que você vai vir? Então a palavra do profética não foi de verdade, não foi de Deus. Foi falsa profecia. Então não sei o que. Não, isso que falou no seu coração para dar o carro, então não foi Deus que falou. Eu fiquei sem tomar decisão, esperei um tempo, fiz algumas, não prova de Deus, porque eu vi que era Deus falando comigo, mas eu falei, fiz um teste, pedi a Deus uma confirmação, Ele me deu a confirmação. Depois eu conversei com a minha esposa, ela falou, também pensei a mesma coisa, então foi em concordância, não tive nem que explicar nada para ela, nem como quando eu falei, ela falou, é isso aí mesmo. E aí, irmão? Ah, eu quero viver na fé. Ah, é para eu dar meu carro? Não, se Deus não pede para ele, Ele pede para você mesmo, porque às vezes Ele vai mover você a fazer algo, para você entrar em algo. Você acha que Deus está precisando de carro lá no céu? Porque tem gente que fala assim, eu não dou dízimo porque Deus não precisa de dinheiro. Não, mas não é para Ele. É para o mover do corpo de Cristo na terra. É às vezes para você destravar, não é nem para quem vai receber. Muitas das ofertas que Deus me guiou a fazer, eu falei, não é possível. Eu estou com tal conta sem pagar, a pessoa é milionária. Como que Deus vai falar para eu ofertar para uma pessoa milionária? Não, isso é do diabo, isso é para tirar meu dinheiro, para me deixar liso. Mas Deus quer destravar a justiça própria. O problema é a justiça própria. Eu vejo a maior parte dos crentes, às vezes eles nem têm dificuldade de doar, de ofertar, mas tem que ser para o pobre, tem que ser para a pessoa que precisa, senão não é de Deus, sabe? Então isso trava as pessoas, mas ao mesmo tempo elas estão pegando jornadas estressantes de trabalho para ganhar dinheiro, sendo que nós devemos trabalhar naquilo que Deus nos coloca, abre portas, emprego, concurso, o que for tudo, pastoral, ministerial, onde Deus mandar você ir, você vai, trabalhe com zelo, com excelência, dê o seu melhor, seja testemunho de Cristo onde você estiver, mas não conte com o seu suor, não conte com o seu suor, porque o povo do mundo, vou contar uma coisa para você, talvez você já saiba, quem ganha muito dinheiro no mundo e não tem Jesus revelado em si, não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo, não tem a revelação, ele não tem o mesmo contentamento e prazer que você às vezes tem com 100 vezes menos. É a mesma coisa que você comer. Se você tivesse hoje é domingo, se você hoje pensar em fazer assim, vou fazer uma picanha na churrasqueira agora, vou fazer uma salada não sei o que, o que você mais gostar e pensa, se você não tiver apetite, se você não tiver aquele prazer no sentido de estar ali em comunhão com a família e desfrutar daquela harmonia da família na mesa, uma comida saborosa, é em vão. E quantas pessoas estão sentadas hoje olhando para o lado? Eu recebo ligações, eu recebo áudios de pessoas que têm muitos recursos e falam assim, olha, eu não sei o que fazer, eu estou mal, eu estou depressivo, estou desanimado, eu vou tomar remédio. Não que o dinheiro que traz isso, não é o dinheiro. Eu estou dizendo que o dinheiro ele é uma ferramenta. Ele não é um alvo. E tem gente que põe o dinheiro como alvo. E tem gente que diz que o dinheiro não serve para nada e fica falando contra o dinheiro. E aí fica lutando a vida toda, porque é muito mais fácil quando você tem uma ferramenta para abrir uma... Por exemplo, não é mais fácil você abrir um parafuso lá, sei lá, com um alicate, com a chave correta, do que você ficar tentando... Aliás, não é mais fácil com a chave certa do que você tentar abrir um parafuso com o alicate? Você consegue com o alicate? Consegue, mas não é bem mais difícil. Então tem gente que se dificulta a própria vida por causa das crenças erradas. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Tudo aqui eu quero dar exemplo para você quebrar essas limitações de crença errada.
Nosso ministério tem igrejas em Moçambique. Meu pastor norueguês, o Hans, foi lá agora esse ano, visitou todas as igrejas de Moçambique, Malawi, Zimbábue, Zâmbia. E aí um pessoal de Moçambique está construindo. As igrejas geralmente são de taipa ou de palha, madeira, assim, árvore. E eles querem construir de tijolo. E aí eu falei com o meu pastor, então, o pessoal está me falando lá que eles estão construindo, estão querendo fazer algumas igrejas, pelo menos a sede lá, e eles estão levantando um recurso. Eu falei, tudo certo, te enviar algum dinheiro para eles e tal. Ele falou, não, eu fui lá, tá tudo certo, você pode enviar se você quiser ofertar. Agora me diga, se eu vivo uma vida que eu não consigo pagar minhas próprias contas, mas eu tenho desejo no meu coração de enviar recursos lá para Moçambique, para eles construir a igreja deles. Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro sobrando, inclusive que não tirasse mais da minha saúde, não seria legal? Não seria uma expressão do corpo de Cristo, de generosidade? Então por que eu bato tanto no dinheiro? Por que eu bato tanto na prosperidade? Por que ela me incomoda o enriquecimento? Agora, quem enriquecer com os propósitos errados, inclusive dentro do corpo de Cristo, das igrejas, é problema da pessoa. Deixa ela se ver com Deus depois. Deixa ela colher as consequências da ganância dela. Não se escandalize, não abra sua boca para construir julgamento do pecado do outro, porque talvez você pode entrar num fluxo de bloqueio para você mesmo, por causa de julgamento, por causa de visão errada das coisas. Eu não quero nem saber. O mundo tem dinheiro e recurso para todo mundo, é inesgotável. Da onde não tem, Deus faz surgir. Se Deus quiser hoje que debaixo da sua casa forme-se ali ouro, Ele faz. Se Ele quiser que apareça dinheiro na sua conta, Ele faz. Então não se preocupe com isso. Não fique procurando a justiça das coisas. Como diz o pastor Sério, se o seu certo for errado, você está em problema. Se o seu errado for certo, se o seu certo for errado, e aí? Você não acha que você vai entrar? Então é melhor não colocar certo e errado para nada. Creia e siga Jesus naquilo que Ele está te propondo. Quanto mais dinheiro vier para minha mão, consequentemente, sim, eu vivo melhor, mas mais ferramentas eu tenho, ferramentas ministeriais. Eu fiquei com desejo de enviar recursos para Moçambique. Eu não fui lá, não sei como é, mas o meu pastor foi, e ele disse, pode enviar. Inclusive ele alugou um carro lá, usou e depois comprou o carro, era usado, e deixou lá para o pastor. Só que onde eu queria chegar? No inverso, que a gente sempre olha para necessidade, mas você esquece de construir. Para construir, você tem que olhar para cima. Para você enriquecer olhando para cima e poder ter dinheiro para servir quem está embaixo. Não embaixo no sentido de menor, tá? Mas assim, quem está em mais necessidade. Mas veja só, vou contar esse testemunho aqui porque eu morava lá em 2021, eu acho. Foi 2020 ou 2021. Morava em Rondonópolis, morava num rancho lá do meu pastor na época. E ele sempre, o rancho é na beira do rio e ele gosta de pescar, então às vezes ele saía para pescar à tarde ou de noite, voltava no outro dia, ia lá para o outro lado, tinha outros lugares lá que eles acampavam, às vezes ficavam 3 dias, bem assim, de barraca mesmo e tal. Ele cresceu nisso aí, ele viveu a vida toda, então mesmo que hoje ele vive uma vida muito melhor, ele tem uma condição muito boa de vida, ele gosta de sempre que possível ir para o meio do mato e ficar lá. E ele foi num lugar lá que tinha um pessoal que eles conhecem há muitos anos, desde a época que ele era pescador de rio, profissional. E eu me lembro, eu não lembro exatamente os detalhes, tá? Mas o cerne da questão eu lembro. Que a mulher parece que tinha uma casa muito assim, deteriorada, meio com barracão. E ela tinha, acho que algumas galinhas, não lembro se era 3, 4, era um resto lá, um pouco de galinha. A Giovânia que entrou aqui, ó, ela é de lá, do ministério também. Então eu vou contar aqui, depois ela confirma se ela lembra dessa história. E aí eles chegaram lá na casa, foram fazer a visita para esse pessoal. Então o pessoal, de certa forma, limitado financeiramente, limitado
de bens, né? Uma casa aí que precisava de... Essa irmã Giovânia aqui, ó, ela tá no ministério lá, sei lá, põe aí uns 25 anos, irmã, coloca aí. E aí eu lembro que a mulher pegou e eu acho que ela cozinhou uma galinha e deu as 2 outras para eles levarem, alguma coisa assim. Sei que ela pegou o que tinha ali e deu. Então vamos lá analisar a lógica aqui para quem usa lógica e justiça própria. Se a mulher tinha lá 3, 4 galinhas, vamos colocar, a casa dela simples, precisando de reforma, um barraco, e o meu pastor na época, ele, uma boa condição financeira, carro bom, casa boa, apartamento, vive bem, graças a Deus. Qual que seria o óbvio? Não seria ele chegar lá e levar para essa mulher, sei lá, uma cesta básica, 2, ou um presente, sei lá, qualquer coisa, não era o óbvio? Mas ele foi fazer uma visita, talvez ele não pensou nisso. Foi fazer uma visita. O pessoal que ele gostava, ele sempre ia para lá. E para aquela região ali, né? E aí essa mulher, o coração dela foi movido para 22 anos, ó, a irmã tá no ministério. Estou falando aqui daquela história que o pastor Célio foi na casa, eu não lembro da irmã, se você lembrar o nome, escreve aí. Que a mulher ofertou as galinhas para eles e Deus mandou ele construir a casa dela lá. Coloca o nome se você lembrar. Aí a mulher na verdade fez uma oferta, né? Ela podia pensar assim, se ela fosse uma pessoa com a cabeça errada, como muitos de nós, ela ia dizer assim, eu não vou servir nada para eles, quem tinha que trazer coisa aqui para mim era eles. Eles que têm condição. Mas o coração dela, movido por generosidade e honra e alegria de recebê-los, vamos dizer aí como Jesus dizia, quem recebe profeta na condição de profeta é galardão de profeta. Ela recebeu como profeta, recebeu como homem de Deus, recebeu como alguém de honra. E as pessoas se escandalizam com isso. E quem se escandaliza bloqueia a sua própria jornada. O que aconteceu quando ele estava saindo da casa da mulher? O Espírito Santo falou, ó, faz uma casa para ela. Reforma tudo, faz tudo. Aí ele foi lá, pegou um bom valor, ainda abriu oportunidade para outras pessoas participarem e refez lá. Eu não sei exatamente quando eu fui lá, mas fez uma obra lá na casa da mulher. Mas não é porque ele quis retribuir a mulher, porque a mulher com fé ela recebeu o homem de Deus na casa dela, ela do coração dela, a forma como ela interpretou a situação. Ela não veio com justiça própria. Quem tinha que trazer eram eles, porque eles têm mais. E Deus moveu no coração dele mesmo, podia ser usar outra pessoa, mas moveu no coração dele mesmo para retribuir, para recompensar e para multiplicar através daquela fé daquela mulher. Assim foi com a viúva também na Bíblia de Elias. Então, irmão, eu tento, me esforço no sentido de me colocar à disposição como canal de Deus, um dom que Ele me deu, que é principalmente do ensino, de trazer a clareza para as pessoas, para quebrar as crenças erradas, para trazer para as pessoas que não é a nossa lógica, não é a nossa razão. Se você usar sua lógica, sua razão, sua justiça própria, você vai estar sempre se chateando, sempre se magoando, sempre ficando indignado com as coisas, sempre fazendo o juízo errado das coisas, das pessoas, e vai bloquear os seus canais de sobrenatural. Quando eu falo canais sobrenatural, o canal da fé. A fé não funciona no meio dessas coisas. A fé não tem juízo de valor. A fé não tem juízo de mérito. Gleide, ó. Gleide. É ela então, Giovânia, que foi que ele construiu lá, né? Não foi a história, não foi essa das galinhas? Acho que foi galinha, não foi? Naquela época eu morava no rancho. Então, não sei se é a Gleide, eu acho que eu esqueci o nome daquele lugar que ele ia, ficava 3 dias lá pescando. Não lembro o nome. Então, irmãos, a questão toda é essa. Eu vou orar hoje, né? Eu queria que você que está assistindo compartilhasse. Eu vou fazer uns cortes mais específicos
mas eu gostaria que você meditasse em tudo que foi falado aqui, porque é o que está atrapalhando a gente de andar naquilo que Deus nos propõe. Ele nos propõe diariamente a andar nisso. E eu queria contar mais histórias, mas aí vai ficar, né, deixa um pouco para outras lives. E a cura e qualquer outra coisa que tem na Bíblia você recebe pela fé, não é por mérito. A questão da sua transformação, da sua metanoia, é a vida com Cristo. O Espírito Santo revela no seu coração aquilo que você precisa mudar, que você precisa se arrepender, e você diante de Deus se arrepende, coloca aquilo, confessa e sai disso. Mas isso é uma jornada. O principal é o problema do homem. É a incredulidade que vem por meio da justiça própria. Porque quando nós confessamos Cristo, a nova realidade que a gente entra, nova criação nós nos tornamos, a gente vive agora baseado na justiça de Deus em Cristo. Por isso que em Romanos fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Não pela justiça própria. A justiça própria, ela fala de mérito, ela fala de merecimento, ela fala de julgamento de valor, juízo moral, juízo de mérito. As pessoas falam assim, se Deus fosse medir a gente por merecimento, ele ia falar assim, o pastor Felipe entrou aqui, ó. Ele ia falar assim, pastor Felipe, eu sei que você creu, mas eu não vou te dar porque você, antes de ontem, errou nisso. Você imagina se Deus fosse liberar as coisas na nossa vida baseado nesses relatórios semanais? É fé. Agora, as consequências da sua vida, pelo que você decide viver, tem consequências. Tanto naquilo que você faz, você vai colher, como depois, diante de Jesus, nós vamos ter um lugar lá que ele vai falar, ó, isso aqui, o que você fez com o que eu te dei? Mas a fé, ela não julga valor e mérito e moral. Ela não julga isso. Por isso que tem muita gente que fica com ciúmes até de alguns irmãos. Porque o irmão chega na igreja, novo convertido, crê e recebe. E o irmão que está lá há 20 anos está tentando merecer receber. Aí ele fala, pô, o cara entrou na igreja agora, já prosperou, já foi curado. Eu estou aqui há 20 anos, eu não consegui nem ser batizado no Espírito, porque ele acha que é mérito. Ele acha que o Espírito Santo está passando a régua nele, para dar ou não aquilo lá para ele. O nosso desejo de andar com Jesus vai nos transformando, vai nos expondo aquilo que está de errado em nós. Nós colocamos diante dele, né? O nosso arrependimento é uma consciência do erro que nós estamos ali. E nós rejeitamos aquele erro através do arrependimento. E aí nós andamos naquilo que Deus nos propôs. Mas isso vai acontecer até o final da nossa vida. Deus não está esperando. Algumas áreas da nossa vida não foram manifestas ainda por questão de maturidade também. Porque existe uma administração de Deus no sentido também daquilo que você suporta, da sua maturidade para lidar com aquilo. Tem pessoas que abrem igreja, né? Você imagina se eu abrisse uma igreja hoje e eu tivesse uma maturidade relacional baixa, na minha dificuldade de lidar com pessoas, e Deus colocasse 200 pessoas para vir de uma vez na igreja. Eu ia morrer, eu ia ser internado, eu ia me magoar, ia me ferir, Então, às vezes, o que Deus vai fazendo é como um pai, é na medida com que eu lido com aquela responsabilidade, ele me coloca em mais como responsabilidade, né? Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então hoje eu chego e estou amando aquelas 2, 3 pessoas ali, estou tratando com elas, estou ensinando elas, e a gente está crescendo, aí Deus fala, ó, agora eu vou pôr mais 3. Ó, aí é mais responsabilidade, aí eu lido com aquela responsabilidade maior, fiel no pouco, aí ó, não, vou pôr mais 6. Deus não é como o nosso pai biológico que está zangado. Ele nos ama em Cristo e não por quem eu sou. Exatamente. Então, o nosso pai biológico, por mais que ele nos ame, ele erra. Ele erra no sentido de medida. Até a medida de como ele ama, a medida de como ele cuida, a medida de como ele corrige. Deus não, Deus é perfeito. Inclusive, a correção de Deus, mesmo quando parece pesada, ela é na medida certa. Ela é o nível de pressão que eu preciso para amadurecer, para eu crescer, para eu romper.
Toda circunstância de pressão é para eu romper. Toda vez que você estiver debaixo de pressão, quanto maior a pressão, é porque Deus está te empurrando para uma nova maturidade, para coisas na sua vida que você não enxerga e a pressão expõe. Por exemplo, relações, né? O nível de pressão nas relações expõe você. Mas quando você é exposto, Deus não tem intenção de te expor para o mal, Ele tem intenção de te expor para a cura. E aí quando você ali é curado, você passa para outro nível e você vai lidar com responsabilidades maiores. Tudo isso, irmão, é uma jornada, tudo isso é o Deus soberano cuidando de nós, é Deus nos conduzindo ao nosso propósito, à nossa vocação. Mas quando começou a live, os 2 pontos que eu coloquei foi da cura, né? Cura física, emocional, através da fé, Isaías 53, versículo 4 e 5, porque também se a gente não entrar na fé, a gente for movido por razão, justiça própria, né? Lógica, coerência no sentido de analisar as coisas com uma mente humana, temporal, limitada, cultural, enxerga, você não vai conseguir ser usado por Deus. Deus vai falar para você fazer coisas que para você são irracionais, são totalmente fora do bom senso. E aí você vai falar, não, isso não vem de Deus, porque não tem lógica. Mas se você for ler toda a Bíblia, se você for ver os homens de Deus, e eles forem contar os testemunhos, não tem nada na vida deles que seja muito lógico. Se você for tentar ser lógico, você vai ser um intelectual. E você vai coordenar uma comunidade de boas obras. E isso é maravilhoso. Mas não vai andar no sobrenatural, nos milagres efetivos, nos milagres constantes. Para o homem que anda no Espírito, milagre é uma coisa constante na vida dele. Não é uma ocorrência casual. É a constância da vida dele. Porque quem crê, vê antes que se manifeste. Quem crê, sabe que já recebeu, antes dos olhos naturais, enxergar aquilo como material. Os olhos da fé enxergam antes da manifestação. Então você já dá glória e já confessa como algo feito. Você não espera acontecer. Você já creu que aconteceu. E esse é o diferencial. Então eu vou fazer uma oração agora. Se você quiser, eu vou esperar só um pouquinho, uns 15 segundos. Você pode mandar para alguém que você acha, falar assim, ó, ele vai orar agora por cura, por vida financeira, por milagre na sua vida. Você está aí numa situação complexa, complicada. Eu vou esperar aqui 15, 20 segundos para a pessoa vir e receber essa oração. Eu vou planejar aqui para eu fazer 2, 3 vezes por semana live. Todas as lives vão falar de fé, cura, milagre, esse tipo de coisa. A gente precisa trazer o povo para crer. O povo racional não vai se entender, tá? Você não vai se entender com o seu irmão pela razão. Vou te falar por quê. Cada um pensa de um jeito, irmão. Não tem jeito. A unidade da Bíblia é pelo Espírito. Nenhum homem vai se juntar com o outro só pela razão, porque em algum momento eles vão se desentender, e mesmo que eles permaneçam amigos, eles vão sair do propósito, porque vai chegar uma hora que um tá melhor, o outro tá pior, eu tô achando que eu tô na desvantagem, e ele tá na vantagem, eu tô ganhando, ele tá perdendo, eu amo ele, mas para mim tá ruim. Sempre na razão e na lógica, alguma hora vai rachar. Mas a unidade do Espírito, ela é uma unidade que é feita por Cristo. Tem até eu vi um negócio, o cara falando esses dias, quem é da minha época, tinha os Power Rangers, né? Power Rangers. Eu fico tentando não falar forçado, igual Power Rangers, igual os americanos mesmo, e aí a gente fica brasileirado, né? Power Rangers. Acho que é meu pai que puxava o inglês assim, o Rangers, Power Rangers. E eles tinham superpoderes, né? Quando eles falavam assim, hora de morfar, aí eles se transformavam. Tinha o Power Ranger vermelho, o preto, o azul. Mas quando eles queriam formar o robozão lá, o gigantão lá para enfrentar os monstros, eles uniam os poderes lá, os anéis, eles tinham um cinturão, né? Porque foi mudando, todo ano mudava. Uma hora era anel, uma hora era bracelete, uma hora era cinturão. Megazord, ó. O Megazord. Então, quando eles juntavam os anéis ou os braceletes, sei lá, os cinturões, uniam os poderes, formava o gigante lá, o Megazord.
Então a unidade de Cristo, se você for ler em Efésios 4, a partir do versículo 10, você vai ver que a função dos 5 ministérios é edificar. Edificar é um sinônimo de construir. Construir a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, em Cristo, no Espírito, a unidade é manifesta. Então não é, irmão, eu não sou contra estudar, eu leio, eu estudo, eu faço pesquisa, eu uso o ChatGPT para fazer pesquisa, eu faço. Mas se você se apoiar no seu intelecto, você não vai experimentar o sobrenatural. Isso eu tenho certeza. Então, uma coisa é você estudar para entender aquela palavra, o que aquele texto está dizendo com clareza. Agora, você se apoiar no seu conhecimento para você andar no sobrenatural, você vai ficar frustrado. Porque a mente humana, não é capaz de produzir sobrenatural. É só a fé. E a fé é tem gente que fala que a fé é racional. Irmão, se você racionalizar, você não crê. A fé é irracional. Ah, pastor, mas e o culto racional? Culto racional é a intencionalidade com que você faz as coisas. É um culto intencional. Você faz com sua intenção. Agora, a fé não é racional. Se a fé fosse racional, as coisas que Jesus faz, os milagres que Jesus faz, teriam coerência. Você acha normal, então você acha racional, segundo o estudo da medicina, da ciência, porque a gente quer usar a ciência. Ah, porque a medicina é normal, então Jesus ficou 4 dias, falaram, olha, Lázaro está doente, não sei o que, não, depois eu passo lá. Ele está tudo resolvido. Aí Lázaro morreu, ficou 4 dias lá morto, e Jesus chegou lá e falou, Lázaro, sai aí, me responde se isso aí tem lógica, tem razão. A ciência explica? Aí os caras vão tentar, né, os cientistas, não, porque ele não morreu, ele estava com aquele negócio que a pessoa morre, mas não morre, que ela fica como morto, porque tem gente que é enterrada, né, e depois fica batendo no caixão e ninguém sabe, porque ela tem um nome lá que eu esqueci dessa enfermidade, dessa comorbidade, que a pessoa parece que morreu, mas não morreu. E aí ela às vezes é enterrada e depois descobre que ela não tinha morrido. E aí tem gente que argumentar que era isso que aconteceu com o Lázaro. Não, mas ele falou, Lázaro sai, Lázaro saiu e veio todo enrolado. Então, Paulo, ele teve que ser completamente desconstruído, porque Paulo era tão racional, Paulo era catalepsia, ó, isso aí, pastor Lucas, catalepsia. Paulo ele era tão racional, que ele matava cristão. Você tem uma ideia que a razão faz com a gente. Ele pegava a Bíblia e se justificava na Bíblia para matar os cristãos. Então, quando a gente é muito racional, muito que eu digo assim, a gente tem que usar a sabedoria de Deus. E a nossa inteligência é a nossa capacidade de ler, estudar, compreender e usar isso. Mas se eu não me apoiar na sabedoria de Deus, eu vou ser só um cara inteligente. Mas eu não vou andar no sobrenatural. Eu todo dia, por mais que eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu tento todo dia jogar fora me apoiar no meu próprio entendimento, como fala em Provérbios 3. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confia em Deus. Confia. Deus falou, está falado. A gente falou no começo aqui, enfermidade e dinheiro, né? Multiplicação, prosperidade. Olha, não tenta entender como Deus faz, como vai fazer, se não é. Só entende uma coisa, está escrito que Ele me curou, eu sou curado. Se Ele diz que eu sou curado, eu sou curado. Se Ele diz que eu sou curado, eu sou curado. Se Ele diz que eu sou curado, eu sou curado. Mas não tem lógica o que você está falando, irmão. Olha o diagnóstico. Não, Ele diz que eu sou curado, eu sou curado. Não estou procurando lógica. Não estou procurando razão. Estou procurando isso aí. Se eu estivesse procurando isso aí, então eu vou me aplicar em ser um homem intelectual. Vou procurar lógica, vou ser um filósofo, vou estudar filosofia, vou entender o sentido das coisas, a lógica das coisas, a razão das coisas. O Evangelho não é isso. Toda pessoa que se apoiou em buscar respostas lógicas, coerentes e racionais, ela saiu da fé. Paulo foi o contrário. Deus pegou ele lá na filosofia, na razão e na lógica, na lei, e falou assim, vou te mostrar
que é fé. Fé faz sentido você orar e uma pessoa ressuscitar? Faz sentido você ver a comida multiplicar? Faz sentido andar sobre as águas? Jesus quebrou todas as leis da matemática, da física, para mostrar para a gente. A física explica o nosso mundo real no sentido temporal, geográfico, temporal. A ciência serve para explicar isso. Inclusive o próprio Deus que deu ao homem a capacidade de fazer ciência, porque a ciência é sobre o temporal, mas a eternidade é só em Cristo. Então, se você quer andar no contexto do novo nascimento, que é o contexto da eternidade, você precisa andar na fé. E a fé não é pelo que eu vejo, a fé é pelo que eu creio. Eu estou vendo um caroço, mas eu creio em Isaías, o que está escrito em Isaías 53. Eu estou vendo um diagnóstico, mas eu creio que está escrito em Isaías 53. Eu estou vendo inchar, mas eu creio que está escrito em Isaías 53. Está doendo, mas eu creio que está escrito em Isaías 53. E eu não creio em Isaías 53, eu leio. Graças eu te dou, Jesus, porque pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu fui sarado. Graças eu te dou, Jesus, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Graças eu te dou, Jesus, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. E assim eu vou, até um dia que eu acordo e falo, cadê? Sumiu. E é assim que é. Aí uma vez uma pessoa me perguntou, eu estou demorando aqui, irmão, esperando vocês chamar mais gente para receber a oração. Estou me lembrando aqui uma vez que o irmão falou assim, e se você confessar até o fim e morrer, sem ver a manifestação daquilo que você confessou? Ô irmão, não deixou de ser verdade, eu morri na verdade, eu morri crendo. Esse é o diferencial. Se você precisa ver para crer, então você não creu. Essa é a diferença. Mas se você morrer sem ver, eu não estava esperando ver para crer não, eu já criei antes de ver. E se eu não ver, eu continuo crendo. Por isso que lá em Hebreus 11, quando fala de Abraão, fala que ele morreu sem ver a promessa. Ele não viu a descendência porque ele tinha um tempo de vida. Mas ele creu antes de ver, por isso que se manifestou. Tem gente que fala, mas Abraão creu e não viu. Viu? Abraão viu Cristo. Antes de nós, no sentido de que tem gente que acha, todas as pessoas que creram no Antigo Testamento, elas tiveram um lapso de revelação. Porque ninguém crê sem que o Espírito revele. Então Abraão, ele creu, mesmo que ele não viu. E aí quando você lê Hebreus 11, está dizendo lá, que ele creu, mesmo não vendo a promessa. Ele não viu. Você acha que Abraão viu todos os reis que vieram? Você acha que Abraão viu Davi? Você acha que Abraão viu Jesus nascendo, crescendo, morrendo? Ele não viu a promessa. A promessa que foi falada sobre ele é a sua descendência. Não os descendentes, a sua descendência, o descendente. Ele creu. E aí lá em Romanos fala, também no Antigo Testamento, fala assim, e por isso lhe foi imputada justiça. Ele creu e foi justificado. Então quando você creu, acabou. Não interessa o que vai manifestar. Ah, mas eu criei que eu era curado e fulano creu que era curado até o fim, morreu e não viu. Viu? Ele viu o dia que ele creu. No dia que você creu, tá visto. Tá visto. Porque a cura, irmão, não é o que seus olhos veem. A cura é o que você crê. Se você creu que você é curado, acabou. Tem dias que eu sinto dores no corpo e não sei o que e tal. E aí, será que é alguma coisa? Na hora vem assim, não é nada, porque eu sou curado. Não é nada. Mas seu corpo está doendo. Meu corpo é mortal. Minha fé é eterna. A verdade é eterna. Meu corpo é mortal. Ele pode doer, ele pode dar os gritos que ele quiser. Mas a minha fé é eterna. Meu corpo vivificado, ao qual o Espírito Santo ressuscitou, a gente não vai ressuscitar, tá? Não fica achando que você vai ressuscitar, não. Você já é ressuscitado, você já é ressurreto. Se você achar que você vai ressuscitar o dia que você morrer, você não está andando na eternidade, na sua consciência ainda. Você está esperando o dia que você morrer. O dia que você creu em Jesus, foi batizado, a Bíblia diz, e a Bíblia diz isso. Você nasceu de novo, você foi ressuscitado mesmo. Romanos 6. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que te ressuscitou. Você já é ressurreto.
Então você tem que andar como alguém que é ressurreto. Mas se você é ressurreto e pensa como alguém que nem nasceu de novo, então sua consciência ainda não foi iluminada com a verdade do novo nascimento da eternidade. Então quando eu penso assim, meu corpo está doendo, meu coração parece que vai parar, ah, será que foi não sei o quê, será que eu vou morrer de infarto, será que eu vou morrer disso, eu vou morrer daquilo, começa a vir aqueles pensamentos. Na hora eu já falo assim, a primeira coisa que eu aprendi com a minha esposa, bom, eu sou curado, e se eu morrer eu estou na eternidade, então de qualquer jeito eu estou na vantagem. Se a dor que está se manifestando às vezes, eu sei que eu sou curado, é só meu corpo gritando a mortalidade dele. Mas existe uma eternidade dentro de mim, que é o meu espírito, que vivifica o meu corpo mortal. Inclusive em Romanos 8, vai lá hoje, leia inteiro, e diz que esse poder do espírito vivificado, ele vivifica também meu corpo mortal. Ou seja, sujeite o seu corpo ao seu espírito. Cala a boca, doença, você não existe. Por que ela não existe? Porque o corpo virou só uma carcaça. Ele não morreu na cruz? Se ele morreu na cruz, ele é uma carcaça. Ele está só cobrindo e mantendo o seu espírito aqui na temporalidade para você viver o seu propósito. Quando o seu propósito encerrar aqui na temporalidade das coisas, esse corpo aí perde a funcionalidade e você é glorificado para você viver na outra realidade, que é da eternidade. Quando a gente começa a ter a revelação dessas coisas, aí vem alguma coisa, uma doença, Senhor, se hoje é meu dia, eis-me aqui, então vou para perto do Senhor, vou ser mais feliz do que eu já sou, vou ter mais contentamento, mais felicidade do que nunca eu tive na minha vida, que agora eu vou encontrar o meu Senhor. A gente tem que ter essa consciência, porque o diabo, irmão, eu ia encerrar, mas é necessário eu falar isso, o diabo ele só quer uma coisa, uma só, a sua fé. Porque se a sua fé for para incrédulo, se você for incrédulo, o diabo já tirou você do trilho, ele já tirou você da corrida, já tirou. Você pode fazer caridade, você pode fazer um monte de coisa, ele já tirou você do trilho, porque a fé é o canal que nós temos de relação com Jesus, com a eternidade e com o sobrenatural, é a fé. Então se o diabo colocou razão, olha, você vai morrer, sei que, ó, uma coisa é você crer, outra coisa é sei o que. Aí não, ó, uma coisa, ó, você tem que pesar, metade é isso, metade é aquilo. Ele começou a colocar muitos cuidados, muitas precauções, muitos medos, muitas cautelas. Ele te tirou da fé. E aí o diabo ele vem como um amigo. Ele não vem, tem vezes que ele vem como acusador, mas tem vezes que ele vem como amigo. Veja Pedro, Jesus, como assim você vai morrer na cruz? Que isso, Senhor nosso Senhor, eu não vou deixar o Senhor morrer na cruz nunca. Nunca que o Senhor vai morrer. Eu não vou deixar eles te crucificarem, eles te prenderem, fazer maldade com você. Que isso, nós somos seus amigos, nós vamos proteger. Aí o que aconteceu? Jesus falou, arreda de Satanás. Você, ele estava falando para Pedro, né? Ele estava falando que estava por trás de Pedro. Você fala das coisas dos homens, as coisas naturais, que é autopreservação, autocuidado. Esse mover no Brasil hoje, através de ideologias, está colocando nas pessoas um vitimismo, sabe? Coitado de mim, miserável homem que sou, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Não, Ele já nos deu uma vida nova, Ele já nos deu a fé, Ele já nos deu a cura, Ele já nos deu a prosperidade. Confesse a prosperidade sem pensamento de limitação, porque o diabo quer falar para você, olha, mas você ter dinheiro vai tirar você da verdade. O que tira a gente da verdade é um coração errado, não é dinheiro. Tem gente pobre, desviada, orgulhosa e arrogante. E tem gente rica que entendeu o trilho e está andando lá, servindo a Deus. Não é o dinheiro, não é ter ou não ter, é o coração. Guarde seu coração, guarde sua fé e prospere para você ter meios e ferramentas, sabe, de seu propósito ir mais longe. Se a gente ficar com esse pensamento de limitação, pensamento de, não, o importante é ter meu pão para comer, a nossa vida vai ser só pagar conta, comida. A gente vai comer e pagar conta só. Deus não chamou a gente só para isso. Comer e pagar conta. Tá bom, só isso? Tá bom, mas tem propósito. Além da sobrevivência, tem propósito. E propósito exige recurso.
Então vamos pensar em prosperidade no sentido de propósito, não de vaidade nem de ostentação, de propósito. A pergunta que eu faço: se você pegar um carro velho, nem vou falar marca para alguém ouvir e falar, eu tenho esse carro, me ofendeu. Não, mas pegar um carro velho, correndo o risco de dar problema, e você tiver que sair lá de, sei lá, Natal para ir até Porto Alegre, certo? Se você for com esse carro, a chance dele chegar existe? Sim, existe. A chance dele chegar porque ele vai 4 rodas, ele tem uma direção, e a chance dele chegar existe. Mas, se você tiver uma caminhonete nova, você tem chance de chegar em mais segurança, mais rapidez, mais conforto e ainda colocar coisa na caçamba. Ou seja, não tem um propósito, aquele gasto maior de dinheiro? As pessoas pensam que Deus é igual a gente, que ele pensa monetariamente, que Deus se ofende com mais ou menos dinheiro. Deus não tem, lá no céu não tem moeda. Moeda é acesso na terra. É para você comprar e vender coisas. Então, se você pode usar o que tem na terra, que é dinheiro, para um propósito eterno, qual o problema de você prosperar? O diabo quer que você pense isso mesmo, sabe por quê? Porque você fica limitado. Você quer mandar R$500 para um irmão lá em Moçambique, você não está conseguindo pagar seus boletos. Então, como é que a gente faz com essa mentalidade? Como é que o corpo... Ah, pastor, mas eu estou dando dinheiro lá para a igreja tal e o pastor está com um carrão importado, não sei o quê. Então, você devia pensar igual ele, porque uma vez eu não tinha problema com o ministro da palavra ter dinheiro. Já não tinha problema com isso. Mas como me colocaram lá no Sal da Terra para pregar muito sobre finanças, na época, eu comecei a me perguntar assim, Senhor, eu quero a verdade, eu quero a verdade, eu quero a verdade. Eu estou ensinando, eu não posso ensinar um negócio que não é verdade. E eu falei, por que na vida do meu pastor essa extravagância financeira? Eu vivi com ele. Ele é um homem generoso. Ele saiu do nada, analfabeto, morava na beira do rio, numa casa, nem parede tinha, a parede era de brasilite. Calor, ele pescava para trocar na cidade o peixe por outras coisas. Ele até conta que ele gostava de leite condensado, ele trocava peixe por leite condensado, uma vida miserável. E hoje ele tem uma prosperidade extravagante. A Giovânia está aqui, ó, ela é de lá, inclusive ela trabalhou num sítio lá, num rancho, está trabalhando acho que no outro. Confirma para mim se que eu estou falando é verdade, irmão. Aí eu perguntei pro Espírito Santo, num dia que eu lembro, que estava reformando dentro da igreja, montaram uma tenda lá fora do prédio, e eu ia ministrar nesse dia lá fora, na tenda. Falei, Senhor, me explica a prosperidade, a riqueza, porque a gente tem muita trava, a gente tem muita justiça própria. E veio dentro de mim uma revelação, que eu vou falar para você, e essa revelação, ela se fundamenta na Bíblia. Então eu sei que foi de Deus porque ela se confirma na Bíblia. A prosperidade e a riqueza extravagante na vida de alguns é sinal para o incrédulo. Olha que loucura. Vou dar um exemplo aqui. O que seria isso, tá? Vamos supor, você já viu pessoas que viajam o Brasil e o mundo dando testemunho de cura? Olha, eu tinha câncer, eu fui curado. Olha, eu estava no leito de morte, na UTI, aí Deus falou comigo no meu coração, ou alguém foi lá e orou por mim, eu fui curado, hoje eu sou 100% curado, e essa pessoa não está pregando o evangelho no mundo inteiro com o testemunho da cura que ela recebeu? É um sinal. A cura é um sinal. Porque a cura é pro temporal, lá no céu não tem doença. Tudo que a gente usa aqui na terra como sinal é temporal. Deus usa isso para sinal para, a Bíblia diz, sinal para os incrédulos. Aí o Espírito Santo falou para mim, a riqueza na vida dele, porque as coisas vêm para ele assim de uma forma extravagante. A riqueza na vida dele é um sinal, é um testemunho. Onde ele chega, ele conta, olha, eu morava no Rio, eu era miserável, não tinha que comer, tinha meus filhos e a minha esposa, eu não tinha cuidado de comer para meus filhos, eu pescava, trocava, era uma miséria, morava na beira do rio, minha casa era assim, papai, dá testemunho. E aí um dia Deus falou no meu coração, eu comecei a orar em línguas, comecei a confessar, e Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus...
não sei o que e tal, e hoje eu tenho esse carro, tenho essa casa, não sei o que, e Deus me prosperou, me enriqueceu, me ensinou obediência, falou para eu... Ele fala muitos testemunhos disso que eu ensinei aqui hoje, de você ofertar na caridade para os pobres e na honra, né, para quem tem mais, na obediência, para destravar coisas na sua vida. Aí o Espírito Santo ministrou isso para mim. Então, onde ele vai hoje, ele não sabia ler. Hoje ele não lê com a nossa fluência, mas ele aprendeu através da Bíblia. Ele não sabia ler, não sabia dirigir, tinha cheio de bloqueio, cheio de medo, cheio de insegurança. Eu convivi com ele, ele é um gentleman hoje. Se você vê ele comendo, se você vê ele falando, se você vê ele se portando, parece que ele nasceu numa família de nobre. Mas o Espírito Santo fez isso como sinal. Porque quando a pessoa vem curiosa, e aí vamos deixar de ser hipócrita, a maioria das pessoas vão para Jesus por algum sinal. Por um testemunho de cura, por um testemunho de prosperidade. Minha vida eu quebrei, eu fali minha empresa. Aí vai para a igreja pedir socorro para Jesus. Porque eu estou doente, tem não sei quem, meu filho está doente, vai para a igreja pedir socorro para Jesus. A gente tem que deixar de ser hipócrita. A maioria das pessoas que foram para Jesus, no texto bíblico, elas foram pelos sinais e maravilhas, pelos milagres, pela comida, pela multiplicação de pão. Ninguém foi porque, ele é o Messias, o Filho de Deus. Quando eu vejo irmãos novos falando isso, eu entendo a justiça própria. Mas irmãos antigos, com esse discurso ainda, mas as pessoas não estão vindo por Jesus, elas estão vindo por causa dos milagres. Sim, porque são incrédulos. Quando você passa a crer, quando você conhece a pessoa de Jesus, você não dá mais valor para nada. Você não liga mais para isso. Você não vai mais na igreja ficar de bênção. Você foi no começo. Você era incrédulo. Então, quando o Espírito Santo falou isso para mim, que a riqueza na vida dele era um sinal como cura, como dente de ouro que às vezes aparece na boca das pessoas, como cego que vê, é um sinal. Quantas pessoas foram para o Ministério Sal da Terra porque foram em busca de financeiro? Eu quero Jesus para me salvar da minha falência, eu quero Jesus para me tirar da minha miséria. Ele foi na intenção errada, ele foi por causa do sinal, ele não foi por causa ele foi por causa da bênção, ele não foi por causa do abençoador. Só quando ele chegou lá, ele conheceu o abençoador. Ele creu por causa do sinal para incrédulo. Ele creu, foi batizado, começou a crescer na fé, e quando ele conheceu o abençoador, ele viu quem era o abençoador, aí ele se apaixonou pelo abençoador, e hoje ele não liga mais para as coisas. Mas, irmão, vamos deixar dessa hipocrisia de ficar atacando as igrejas que usam o milagre, a cura, a prosperidade como evangelismo. Tudo bem, cada contexto é um contexto, tem lugares que você vai fazer cruzada que as pessoas só querem um salvador, mas cada pessoa está num tipo de pedido de socorro. Tem gente que só quer o filho seja curado, tem gente que só quer que a empresa não quebre, tem gente que só quer ser curado, tem gente que só quer enriquecer porque não aguenta mais viver na miséria. Cada um tem um tipo de pedido de socorro, mas Jesus, ele age através de sinais nos ministros da palavra para que as pessoas deixem, para quebrar a incredulidade delas. Se elas não verem o sobrenatural, elas não creem. Você acha que as pessoas vão crer em Jesus por causa da intelectualidade? Sim. Um intelectual que preza pela intelectualidade, Jesus dá sabedoria sobrenatural para um pregador para impressionar o intelectual. A maioria dos intelectuais, não todos, tá? Porque cada caso tem várias exceções, mas a maioria se impressionam. Por exemplo, o pastor Célio, analfabeto, veio de um contexto, né, de analfabetismo, e ele tem sabedoria de Deus. Deus deu sabedoria para ele. Então muita gente racional, intelectual, senta com ele, e aí ele começa a falar da sabedoria de Deus, racha a cabeça do cara. Então a sabedoria também não é um sinal? A riqueza é um sinal. Tem pessoas que, se não visse o carro dele, a condição dele, não escutariam ele. Então por que lá em Mato Grosso, fazendeiro, político, rico, empresário se converte? Porque um sinal. Qual é o sinal? Não, cara, mas esse cara aí, ele tem alguma coisa, porque olha a vida dele.
É porque ele é merecedor? Não. Mas a pessoa que viaja o mundo inteiro testemunhando uma cura, ela é merecedora? Não. É pela fé, ela creu, recebeu e agora virou testemunho. Ele creu na prosperidade de Deus, recebeu a prosperidade de Deus e hoje é um testemunho. Então vai lá e fala o que eu fiz na sua vida. Vai lá e fala quem eu sou. Vai lá e fala o Deus que eu sou, o Pai que eu sou. É isso que Deus quer. Então vamos parar com esse negócio, sabe? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele coloca em você justiça própria. Justiça própria é um véu. Se você entender isso, quando essa justiça própria se rasgar, quando esse véu se rasgar, você vai ver além. Você vai ver além do natural, além do emocional, além da razão, além das suas lógicas. Você vai enxergar o reino de outra forma. Por isso que você para de julgar. Hoje as pessoas às vezes falam para mim, teve um período meu de transição. Quando você começa a inflamar muito uma coisa, Deus quer te livrar daquilo. Vai jejuar e orar que Ele vai te livrar daquilo. Eu comecei a inflamar de novo nessas coisas. Não, as igrejas, não sei o quê, porque os caras estão tudo, não sei o quê, você quer pensar em dinheiro, você... Aí rompi. Comecei a ver tudo diferente. Nossa, Deus não está nem aí. O acerto de contas vai ser igual para todo mundo. Todo mundo que planta vai colher. Plantou feijão, vai colher feijão. Plantou milho, vai colher milho. Deixa cada um lidar com sua semente, cada um lidar com sua lavoura, com sua colheita. Vai fazer o seu. Livre-se hoje da justiça própria e ande no poder de Deus, ande no Espírito, ande na fé. Bom, vou orar por quem está aqui, tá bom? Então nós vamos passar amanhã aqui, porque quando uma coisa se revela dentro de nós, ela flui, fica fluindo. Mas vamos guardar um pouco para depois. Pai, nós te damos graças por esse dia, te agradecemos pela palavra que o Senhor nos dá. Todos os dias o Senhor fala conosco através da tua palavra, teu Espírito. E hoje, a quem chegar esse vídeo, eu te agradeço pela cura que essa pessoa está recebendo agora. Eu te agradeço pela multiplicação financeira sobrenatural que essa pessoa está recebendo agora. Quem não enxerga, que veja. Quem não ouve, que ouça. Qualquer doença, qualquer enfermidade no corpo dessa pessoa que está assistindo, eu declaro agora ilegal no corpo dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, que ela seja livre, que ela seja curada no corpo, na alma. Depressão, esquizofrenia, bipolaridade, TDAH, toda deformação na intelectualidade, nos pensamentos, na mentalidade dessa pessoa, seja agora organizado pelo Espírito Santo, que ela receba a mente de Cristo, que ela seja curada no corpo, na alma, nos pensamentos. Se há no coração dessa pessoa uma mágoa, um ressentimento, uma amargura, que o teu bálsamo, que a pessoa de Jesus através do Espírito Santo tire agora, que saia pela boca, saia pelo nariz, saia pelo suor, essa amargura dessa pessoa, que ela seja livre disso. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro através dessa oração que cada pessoa que assistir esse vídeo recebe, creia e receba aquilo que Deus já te deu. Qualquer situação que você esteja vivendo do seu impossível, que você hoje receba o sobrenatural, esse milagre, esse sinal e essa cura, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que a tua boca testemunhe o poder e a glória do Senhor Jesus. Tenha um bom domingo.